pressionados pelas decisões do Fundo Monetário Internacional, alguma vez algum político ou líder partidário foi capaz de fazer. Dois homens esfaqueados em Rista na Praça do Martim Moniz. Sr. Primeiro-Ministro, isto é um espólio que não acaba. Todos os dias, homens e mulheres são assassinados, mulheres são violadas. Uma diferença, nós não estamos a olhar para aqueles que cometem crimes, vendo a sua etnia, vendo a sua origem, vendo qualquer característica da sua personalidade. Dificuldade. Sr. Primeiro-Ministro, não pode andar-nos a dizer que está a atrair mais polícias, que está a tratar melhor os bombeiros, que está, quando há qualquer coisa, como houve este ano, a sua Ministra da Administração Interna desaparece e ninguém sabe o que é que andou a fazer. O Sr. Deputado quer que eu assumo na plenitude. Nós não aumentámos nenhum imposto, não aumentámos o ISP, não aumentámos o IVA, que era aquilo que o governo anterior fazia. A gasolina e o gasóleo podiam baixar. E o Sr. Primeiro-Ministro diz aqui que foi de propósito para eles não baixarem e ficarem iguais, é o mesmo que assumir que indiretamente está a aumentar a carga. Eu poderia elencar todas as posições que o Chega teve desde o primeiro dia que se começou a falar de orçamento até ao dia 2. Mas eu... que permitem a visualização do tempo de uma forma mais fácil e, portanto, também dava esta novidade agora que já está em funcionamento a partir de setembro. Vou dar então a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo assumiu funções há 6 meses e, movido por um espírito reformista e transformador, continua plenamente focado em executar o seu programa. Um programa que foi sufragado nas urnas e apresentado neste Parlamento e concentrado em resolver os problemas das pessoas. Resolver os problemas das pessoas colocando a economia a crescer e, através dela, criando condições para salvaguardar o Estado Social. No seguimento dos acordos alcançados com representantes dos professores, das forças de segurança, dos guardas prisionais e dos oficiais de justiça, resolvemos questões socioprofissionais que estavam pendentes há anos. Desde que aqui estive no debate sobre o Estado da Nação, celebramos um acordo de valorização remuneratória com os sindicatos dos enfermeiros. Valorização que não acontecia há 15 anos. E continuamos a negociar com os médicos. Procedemos também à maior valorização de sempre das Forças Armadas Portuguesas, dignificando a carreira e criando condições mais atrativas para aumentar o número de efetivos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a ação do Governo não se esgotou neste amplo leque de negociações, acordos e medidas com as classes profissionais. Muito longe disso. Mantivemos um rumo de transformação estrutural do país. Em matéria de habitação, assinámos contratos e termos de responsabilidade com dezenas de municípios para a construção de cerca de 10.100 habitações no âmbito do programa Construir Portugal. Aceleramos a execução do PRR através da redução da burocracia e de um maior envolvimento das autarquias locais. Aumentámos de 26.000 para 59.000 o número de novas casas a disponibilizar nos próximos 6 anos, incluindo habitação acessível para a classe média. No plano social, procedemos a uma revisão dos protocolos de cooperação com as instituições sociais, que vai permitir aumentar a comparticipação das respostas sociais, sobretudo nas valências dirigidas às pessoas mais idosas. Foi para estes, de resto, que o Governo aumentou logo no início do seu mandato o complemento solidário para os idosos, para 600 euros, e eliminou a condição de recursos dos rendimentos dos filhos, garantindo ao mesmo tempo uma comparticipação de 100% nos medicamentos. Já este mês, 2.400.000 pensionistas vão receber um suplemento extraordinário num valor que medeia entre os 100 e os 200 euros. Procedemos ontem mesmo à revisão e atualização do Estatuto da Pessoa Idosa, bem como do Estatuto do Cuidador Informal. E
avançamos com regras de atualização das pensões que vêm introduzir mais justiça. Na educação, apresentámos e estamos a executar o plano Mais Aulas, Mais Sucesso e lançámos novos incentivos para um concurso extraordinário de recrutamento de docentes. Na economia, estamos a implementar as mais de 50 medidas do programa Acelerar a Economia. E vamos continuar a transformar o país. Desde logo com um conjunto de medidas na área da mobilidade, da sustentabilidade e da transição energética que amanhã mesmo um Conselho de Ministros extraordinário irá aprovar. Destaco, entre outras, a medida da criação do passe ferroviário que vai garantir o acesso dos portugueses a todos os comboios, com exceção do Alfa Pendular, com um custo para o utente de apenas 20 euros mensais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero realçar ainda mais 3 questões. Em primeiro lugar, a execução do Plano de Emergência e Transformação da Saúde. Das 54 medidas, 15 estão concluídas, 10 das quais urgentes, e entre elas destaco o Oncostop. 32 estão em curso e as restantes 7 iniciar-se-ão até março de 2025. Já na próxima segunda-feira, de resto, teremos também finalmente o início da obra do novo Hospital de Todos os Santos. Em segundo lugar, quero aqui abordar a vaga de incêndios que há 2 semanas atingiram o norte e o centro do país. Reitero o pesar pelas vítimas, entre as quais a de 4 bombeiros, heróis que deram a vida a defender Portugal e os portugueses. Reitero também a solidariedade para todos aqueles que perderam as suas casas, as suas propriedades, os seus bens, os seus animais, as suas empresas. A todos os que participaram nas operações de combate aos fogos, bombeiros, agentes da Proteção Civil, forças de segurança, militares, autarcas e mesmo as populações locais que muito ajudaram, expresso a gratidão do Governo e do povo português. Perante este flagelo, prevenimos na medida do possível. Combatemos com tudo o que tínhamos e estamos já a recuperar com celeridade e simplificação. Prevenimos ao declarar o estado de alerta perante os avisos meteorológicos das condições extremas que se avizinhavam. Combatemos com o maior dispositivo de sempre no combate a incêndios, o maior jamais mobilizado no nosso país. E reforçamos as capacidades nacionais com uma imediata ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual contamos com a colaboração de Espanha, França, Itália e Grécia, ao mesmo tempo que também solicitámos e tivemos o apoio do Reino de Marrocos. Fizemos o que estava ao nosso alcance, o que não significa que não estejamos disponíveis para aprofundar tudo aquilo que aconteceu nestes incêndios, aquilo que aconteceu e que foi bem gerido e, eventualmente, aquilo que não foi tão bem gerido. Mas estamos, sobretudo, já a recuperar. Criámos de imediato uma equipa multidisciplinar, coordenada pelo Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, que se deslocou logo aos locais mais afetados para garantir o apoio às populações e às autarquias atingidas. Para tal, também já tivemos a ocasião de acordar com a Presidente da Comissão Europeia uma verba de 500 milhões de euros de fundos europeus da coesão para cobrir os prejuízos dos fogos. E já adiantamos do Orçamento de Estado, ainda antes de ter este financiamento operacionalizado, 100 milhões de euros para as despesas mais urgentes. Estamos empenhados em acelerar e simplificar os processos de recuperação. E estamos, sobretudo, centrados em fazer o apoio chegar o mais cedo possível à vida das pessoas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na próxima semana entregaremos a proposta de Orçamento do Estado para 2025. Estando neste momento a decorrer conversações com os partidos representados na Assembleia da República, não me vou alongar. Temos, de facto, de garantir a aprovação do orçamento para o próximo ano.
O interesse nacional assim o exige. O contexto internacional assim o impõe. O sentido de Estado assim o determina. Os portugueses não compreenderão um cenário diferente. Cada um deve estar à altura das suas responsabilidades. Isto mesmo foi evidenciado no recente acordo na concertação social, em que a UGT afirmou que se estava a ir mais longe na valorização dos trabalhadores, em que a CAP realçou a prova de maturidade íncita no acordo e em que a CIP destacou o estímulo à produtividade. Ou seja, os parceiros sociais estão com o país e os portugueses contam com o Governo. A questão será, pois, a de saber até onde estarão e onde estarão as oposições. Perante a situação que temos neste momento, o resultado das rondas negociais que efetuámos com todas as bancadas, apresentarei ainda hoje uma proposta que considero irrecusável. O Governo nunca quis nem quer eleições antecipadas. Se elas vierem a ocorrer, os portugueses perceberão facilmente quem serão aqueles que se possam ter escondido atrás das convicções e vitimizações com o fito de provocar eleições. Da parte do Governo estaremos serenos. Os tempos que vivemos exigem lucidez, bom senso, boa-fé e lealdade. Lealdade entre os partidos, mas, sobretudo, lealdade entre a política e as pessoas, entre a política e os portugueses. Dispõe de 9 minutos e 30 segundos também para formular a sua pergunta ou perguntas. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, caros colegas, cumprimento-vos a todos. Queria começar, Sr. Primeiro-Ministro, sem fugir à novela que entre PS e PSD gostam de continuar a aumentar. Eu queria-me começar por referir ao brutal homicídio que ontem ocorreu nas ruas de Lisboa. Queria-me referir a isso porque o país ficou em choque pela brutalidade, pelo sangue, pela morte de 3 pessoas, uma delas grávida, estendida no sol de Lisboa, enquanto o sangue escorria e à frente de todos. Sr. Primeiro-Ministro, à hora a que este debate começa, o homem ou os autores não foram ainda capturados. Mas em nome do Chega, em nome de uma parte do país, eu queria lamentar, olhos nos olhos, que o que a comunidade cigana de impunidade continua a ter em Portugal. Eu queria lamentar profundamente o que a comunidade cigana continua a ter de impunidade em Portugal. É um e outro e atrás de outro, enquanto o país adormece e vira para o lado, sem perceber que há um problema real que tem que ser resolvido. E por causa disso mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria lhe falar de criminalidade. Basta pegar em qualquer espólio de notícias dos últimos dias, e ainda bem que o país nos está a ver. Mulher violada junto às piscinas da Expo Facic. Condutor de TVDE abusou de cliente adormecida no banco de trás. Jovem de 21 anos sequestrada e violada por vários homens em Espinho. Mulher violada por motorista da TVDE. 2 homens esfaqueados em Rista na Praça do Martim Muniz. Sr. Primeiro-Ministro, isto é um espólio que não acaba. Todos os dias, homens e mulheres são assassinados, mulheres são violadas, o crime graça, tal como os relatórios mostram, uma subida de 5,6% de crime grave em 2023. Estas notícias mostram que o crime continua impune e que o Governo não tem feito nada para impedir que esse crime continue impune. Nós precisamos de mão dura sobre a criminalidade. E por isso, porque estes são homens e mulheres com o rosto, familiares que nos estão a ver e sabem o que as ruas de Portugal se tornaram, eu quero lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que o Governo pensa mesmo fazer, mas mesmo, para garantir que as nossas ruas, como os portugueses sabem que nos estão a ver, não se viram um faroeste desnecessário, crimes à luz do dia, com sangue a escorrer pelas nossas ruas. É hora de ser duro com eles e é isso que esperamos que este Governo faça. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor para responder. Dispõe de 9 minutos e 30 segundos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. Quero começar por me associar à palavra de pesar, de lamento que aqui deixou relativamente à ocorrência de ontem e relativamente a todas as ocorrências de violência, quer aquelas que desembocaram em trágicas mortes, quer aquelas que, por um lado, deixaram ferimentos mais graves ou menos graves, mas deixaram sobretudo um sentimento de insegurança. É uma preocupação comum que temos com o Chega e que temos com aquilo que aqui nos deixou. Há, contudo, uma diferença. Nós não estamos a olhar para aqueles que cometem crimes vendo a sua etnia, vendo a sua origem, vendo qualquer característica da sua personalidade. Nós vemos os criminosos todos da mesma maneira. É preciso ir, como disse, atrás deles, é preciso combater o crime, é preciso reprimir o crime, com mais policiamento, mais investigação e com a mão que os tribunais depois puderem afirmar, porque aí a independência dos tribunais é um valor supremo na democracia. Quando o senhor deputado diz que é preciso ter mão pesada, é um apelo a que os tribunais decidam, mas os tribunais têm que decidir em cada caso concreto com o processo que têm pela frente. Agora, senhor deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós não queremos impunidade para ninguém mesmo. E não há dúvida nenhuma que a criminalidade violenta está a aumentar e está a aumentar com preocupação. E por isso mesmo, a primeira medida que neste meio ano nós já tomamos é absolutamente relevante, porque ela diz respeito à motivação e à atratividade para termos mais forças policiais. Quando nós chegamos a acordo com as forças e serviços de segurança relativamente a aspectos remuneratórios, nós estamos a dar mais motivação às forças e estamos simultaneamente a tornar mais atrativa a carreira para chamar mais gente para os concursos que tencionamos abrir. Naturalmente com políticas complementares de proximidade, de visibilidade, de dissuasão de comportamentos criminais. Estamos absolutamente empenhados, trabalhamos todos os dias, temos felizmente forças como a Polícia de Segurança Pública, como a Guarda Nacional Republicana, como a Polícia Judiciária, que todos os dias têm colaborado e cooperado para podermos ter maior dissuasão, maior prevenção e também maior repressão. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura, 6 minutos e 59 segundos. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, não chega. E a lei também é feita nesta casa, que pode dar aos tribunais o que eles precisam para garantir que estas pessoas não voltam a cometer crimes. O Sr. Primeiro-Ministro referiu-se aos incêndios. Quantos tivemos presos este ano que o ano passado estavam presos pelo mesmo crime? Quantos andaram a incendiar as nossas terras quando o ano passado foram soltos ou libertos? Quantos o fizeram? Quantos? Ora, nós temos de acabar com isso. Sr. Primeiro-Ministro, eu cito porque o Sr. Ministro sei que visitou as zonas afetadas. Não fui eu que o disse. Foi um autarca que estava ao seu lado e disse isto. O problema foi que ao facto de ao longo dos dias dos incêndios, o dispositivo foi sempre o mesmo. Do primeiro dia até ao último. Ao fim de 36, 40 horas, os homens e as mulheres eram os mesmos, em situação de exaustão e dificuldade. Ó Sr. Primeiro-Ministro, não pode andar-nos a dizer que está a atrair mais polícias, que está a tratar melhor os bombeiros, que está, quando há qualquer coisa, como houve este ano, a sua Ministra da Administração Interna desaparece e ninguém sabe o que é que andou a fazer, nem ninguém sabe onde é que está. E os autarcas dizem que não há meios para combater os incêndios. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava que nos garantisse aqui hoje que, ao contrário do que fez o Governo do PS, o Governo do PSD vai mesmo, a sério, ouvir estes autarcas para garantirmos duas coisas. Que quem pega fogo à nossa terra é uma e só uma coisa. É um terrorista e tem que estar preso. Um terrorista e tem que estar preso. Dois, para garantirmos que esta falta gritante de meios não acaba connosco a ajoelharmos ao Reino de Marrocos, ou à Espanha, ou à França, ou à Itália. Nós temos que ter garantia disto. Portugal vive do seu solo e da sua terra. A sua primeira obrigação é defender esta terra, custe o que custar, Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Primeiro-Ministro, 6 minutos e 44 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, permita-me que lhe deixe duas observações àquilo que disse. A primeira é de que o dispositivo foi insuficiente, foi mais ou menos aquilo que disse, que os homens e as mulheres que estavam no terreno estavam esgotados. Deixe-me dizer-lhe, é verdade. É verdade que nós precisávamos ainda de mais gente e precisávamos que pudesse haver rotatividade maior do que aquela que houve. Mas não havia possibilidade, era uma impossibilidade física. Nós tivemos o maior dispositivo de sempre no terreno. É uma impossibilidade física quando nós temos focos de incêndio com a gravidade que tivemos, em áreas altamente povoadas como Albergaria à Velha, como Aveiro, como Águeda, como Severo do Volga, como Oliveira das Meias, todos estes concelhos em simultâneo, uma mancha urbana composta por grandes aglomerados urbanos e por grandes aglomerados empresariais, zonas empresariais das mais dinâmicas do país, e depois de repente começam focos de incêndio em Trás-os-Montes, no Minho, em Vila Pouca da Guiar, em Castro Daire, em Gondomar, perto do Porto, aliás, colocando em causa também a área urbana do Grande Porto, e tudo isso acontece em simultâneo. É óbvio, disse aí esse autarca, que é legítima a aspiração de todos eles terem o máximo de meios terrestres e de meios aéreos. Só que quando nós temos tudo isto ao mesmo tempo, é muito difícil fazer a gestão. Não estou a dizer que ela foi perfeita, mas é pelo menos muito difícil. Isso leva-me à segunda questão, que é relevante de facto, é que nós temos todos de nos interrogar como os portugueses se interrogam em casa. Isto aconteceu tudo ao mesmo tempo, por acaso? Isto aconteceu tudo ao mesmo tempo apenas por razões naturais? Isto aconteceu tudo ao mesmo tempo apenas por comportamentos negligentes? Isto aconteceu tudo ao mesmo tempo por razões naturais, comportamentos negligentes e comportamentos dolosos de pessoas que têm desequilíbrios psiquiátricos? Ou há mais qualquer coisa? Nós não sabemos, mas queremos saber. E é por isso que nós demos orientações e formalizamos já uma equipa multidisciplinar dentro da Polícia de Segurança Pública, GNR, Polícia Judiciária e Ministério Público para levar por diante o aprofundamento das coincidências que existem quando nós somos assolados ao mesmo tempo com tantos fogos, quando, por exemplo, numa só noite há 115 ignições, numa só noite, que nem era até particularmente alta do ponto de vista da temperatura. Senhor deputado, é verdade que este crime é um crime que provoca terror. É verdade. Provoca terror, provoca sentimento de impotência. É injusto porque coloca em causa a vida das pessoas, e a vida é a própria vida e é tudo aquilo que está à sua volta. Os terrenos para cultivar, as empresas onde as pessoas trabalham, os equipamentos públicos, as escolas, os hospitais, está tudo em causa quando os incêndios chegam à porta dos aglomerados urbanos como chegaram, e eu vi, o Sr. Deputado também deve ter visto. Portanto, estamos de acordo. Temos de ter um dispositivo grande para combater, temos de ter políticas públicas, haveremos de ter tempo também para as discutir, que previnam a ocorrência de incêndios, ou pelo menos, quando eles não podem ser evitados, a sua propagação, e, finalmente, temos de ter um quadro sancionatório que seja mesmo dissuasor e que leve até ao fim, esgote até ao fim aquilo que são as possibilidades, inclusivamente, de haver aqui alguma associação criminosa. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura, 5 minutos e 10 segundos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, tenho que lhe questionar sobre os combustíveis, porque eles estão na ordem do dia e penso que o Governo deve uma justificação ao país. São declarações suas de 2023, quando era líder da oposição, e que disse, a partir de um determinado momento, o Governo passou a ficar viciado nestes impostos sobre os combustíveis, que decorrem da variação do mercado. É preciso baixar os impostos sobre os combustíveis. Sr. Primeiro-Ministro, queria lhe questionar sobre a taxa de carbono. Hoje os portugueses sabem duas coisas.
que o preço do crudo está ao nível mais baixo dos últimos anos. Vamos ver agora com a guerra no Médio Oriente qual é a evolução, mas sabemos isso agora. Então como é que raio quem chega à bomba de gasolina, paga mais? Ou paga o mesmo? Portanto, era importante dizer assim, bom, é uma assunção nossa, por razões ambientais, políticas, etc. Mas então temos que dizer-lhes olhos nos olhos a quem chega à bomba de gasolina e pensa, que diabo, eu acordei de manhã e disseram, o preço do crudo é o mais baixo do século. Cheguei à bomba e está ao mesmo nível que Portugal está a ser, porque é o mais alto do século. Quer dizer, é muito simples de perceber. E, Sr. Primeiro-Ministro, em 3 semanas, o Governo, espero que possa assumir isto, em 3 semanas o Governo descongelou 3 vezes a taxa de carbono. Em 3 semanas foi descongelada 3 vezes, ou seja, o preço podia descer e não desceu. Ora, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro reconhece, porque já o disse em vários debates e disse-o comigo também, que os portugueses pagam uma carga de impostos absolutamente imoral. Então acha que é moral ainda para cima, quando podem pagar menos de gasóleo e de gasolina, chegarem à bomba e terem o mesmo preço, o mesmo desgaste, o mesmo sacrifício, e agora não é pelo preço do petróleo, não é pelo líder do Hamas ou pelo Primeiro-Ministro de Israel, é pelo nosso Primeiro-Ministro que não deixa a taxa de carbono ficar congelada. Sr. Primeiro-Ministro, tem disponível os 2 minutos e 40 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. A taxa de carbono foi congelada no âmbito do Covid, da pandemia, e depois do processo inflacionista. Nós estamos obrigados a repor a taxa de carbono. Estamos obrigados porque é uma política europeia e estamos obrigados também porque é uma política ecológica. E é isso que vamos fazer. O senhor deputado quer que eu assumo na plenitude. Nós não aumentámos nenhum imposto, não aumentámos o ISP, não aumentámos o IVA, que era aquilo que o governo anterior fazia. Mas devo dizer-lhe uma coisa, nós escolhemos as semanas em concreto que referiu por uma razão objetiva, é que nós descongelamos parcialmente a taxa de carbono de modo a não prejudicar o consumidor, ou seja, de modo a acontecer aquilo que o Sr. Deputado aqui disse. Foi de propósito, Sr. Deputado, eu assumo, foi de propósito. Foi nas semanas onde antecipadamente nós sabíamos que o preço iria descer, que nós repusemos parcialmente a taxa de carbono para que os consumidores não chegassem à bomba e pagassem mais. E agora, já só nos falta, devo-lhe dizer, já só nos falta meio cêntimo, já não falta mesmo quase nada para continuarmos a ter a taxa de carbono em vigor e aí sim os preços dos combustíveis poderem descer. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura, 3 minutos e 24. Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, eu não consigo compreender muito bem aquilo que disse aqui, não é? Não consigo compreender muito bem, porque se a gasolina e o gasóleo podiam baixar, e o Sr. Primeiro-Ministro diz aqui que foi de propósito para eles não baixarem e ficarem iguais, é o mesmo que assumir que indiretamente está a aumentar a carga sobre eles, porque se as pessoas sentem que eles podiam baixar e o Governo aumenta em 7 cêntimos por litro, 7 cêntimos por litro, ora, as pessoas sabem que ao fim do dia estão a pagar o mesmo, e o Sr. Primeiro-Ministro tinha defendido para as empresas, para as pessoas, que devíamos pagar menos, era só por isto, e acho que fica, ao menos, o Sr. Primeiro-Ministro, de assumir que não quis que descessem os combustíveis. Queria-lhe falar de imigração, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro viu que estavam milhares de pessoas nas ruas no último fim de semana. Eu tenho aqui, Sr. Primeiro-Ministro, estava aqui, sim, estavam mais, bom, estavam de certeza mais que aqueles que o Bloco de Esquerda arranjou para estarem ali à frente. Estavam de certeza mais. Isso estava. Não havia dúvida. Isso não havia dúvida, porque eles eram também 5 ou 6, por isso também não era muito. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, mas é consonante com os 5 deputados. Sr. Primeiro-Ministro, nós temos aqui as suas medidas, sobre imigração. Eu lembro que o grupo parlamentar do Chega reuniu com o Governo 41 medidas de controle da imigração. O Sr. Primeiro-Ministro sabe, como eu sei, que o país está a ter uma vaga migratória como nunca teve na nossa história. Sabemos nós, sabe o país, sabe quem nos está a ouvir. Sr. Primeiro-Ministro, 41 medidas foram anunciadas de controle da imigração. 30 têm 0 execução.
30 destas medidas têm quase zero ou quase zero execução. Ó Sr. Primeiro-Ministro, não há, nem vale a pena ter grandes discursos a dizer que não queremos portas escancaradas, se quando chega o momento continuamos a deixar entrar toda a gente, de qualquer maneira, sejam eles quem forem. E eu continuo sem compreender muito bem, como é que há pessoas que vêm para este país, que cá cometem crimes e ficam à espera do visto ou do asilo. Quer dizer, isto não é um asilo de loucos, nem é um asilo de impunes. Nós, se queremos ter regras, temos que tê-la. Há uma fácil de dizer ao país: olhos nos olhos para quem nos está a ver. Neste país, quem comete crimes tem uma saída: a porta da rua. É assim que é. Obrigado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, dispõe de 1 minuto e 26, por isso... Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu até vou poupar tempo, porque o Sr. Deputado mostrou aí as medidas, portanto, presumo que as conhece e sabe exatamente o ponto da sua execução. Deixe-me só dar-lhe, se calhar, elementos que não tem. Houve uma diminuição de 80% dos pedidos de residência desde que nós acabámos com a manifestação de interesse. Temos uma equipa, uma estrutura de missão na AIMA que está a resolver as 400 mil pendências, que não significa legalizar 400 mil imigrantes, significa resolver 400 mil pendências, identificando quem são as pessoas e se reúnem as condições para ficar em Portugal. Estamos hoje com mais meios humanos e mais meios tecnológicos. E teremos também uma unidade, se o Parlamento assim entender, uma unidade policial específica para esta matéria. Sr. Deputado, as suas preocupações o Sr. Deputado gosta de as exacerbar. Eu compreendo, mas deixe-me que lhe diga que numa posição equilibrada como a nossa, nós vamos conseguir ter a imigração que Portugal precisa com a dignificação de cada pessoa. Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura, 56 segundos para uma última pergunta. Sr. Primeiro-Ministro, não queria deixar de encerrar este ciclo de questões sem falarmos do Orçamento do Estado. O Chega não pretende eleições, nem as quer, nem o país as quer. O Chega não pretende eleições, nem o país as quer. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, convinha-se uma coisa: é que a preocupação que agora Primeiro-Ministro e Presidente da República têm com o consenso, nós não o tivemos agora. Nós tivemos no dia 10 de março, a seguir às eleições. Dissemos que o país precisava de uma grande maioria política, precisava de uma grande maioria de estabilidade. E o Sr. Primeiro-Ministro não quis. Quando chegou ao momento, o Sr. Primeiro-Ministro preferiu negociar com o PS do que ter um orçamento de transformação verdadeiramente mobilizador e verdadeiramente transformador do país. Sr. Primeiro-Ministro, olhos nos olhos lhe quero dizer: se o país for arrastado para uma crise política desnecessária, há dois responsáveis neste Parlamento: o Primeiro-Ministro e Pedro Nuno Santos. O Sr. Primeiro-Ministro dispõe de 15 segundos, mais 15 de tolerância, são 30 segundos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado André Ventura. É manifestamente muito pouco tempo para eu poder elencar todas as posições que o Chega teve desde o primeiro dia que se começou a falar de orçamento até ao dia 2. Mas eu prometo que numa outra resposta vou falar delas. Até já.